Eu tenho tido essa experiência de ter levado a palavra de Deus para as pessoas, oferecer as condições para passar por esse caminho, mas o povo tem dificuldade. Uma certa vez eu tinha 26 anos, por aí, eu estava estudando a Bíblia. E aí passou uma pessoa que tinha ganhado uma Bíblia e estava estudando ela. Aí ele veio na minha casa e até um dia me convidou para um culto na casa dele, lá na fazenda. E aí eu fui naquele grupo, senti muito bem ali. E depois um dia foi na minha casa e perguntou para mim: escuta, você ainda está lendo a Bíblia? Aí eu falei: sim, estou. Aí ele disse para mim: eu parei, porque eu não achei o nome da mulher de Caim. Você percebe como as pessoas se parassem. O nome da mulher de Caim não dá salvação para ninguém. E nem a mulher de Caim daria salvação. Então eu quero encontrar ela com o nome dela. Então você percebe. Outra vez eu fui pregar, falar com uma pessoa, o seguinte: você está com a sua filha doente, faz um voto a Deus e vai para a igreja. Aí ela logo apontou para mim: mas o que adianta? Tem tanto crente ali, ó, os filhos dele não vão para a igreja. Você percebe como as pessoas não procuram o exemplo que lhe conceda vitória, só derrota. Então aqui nós vamos ver quando Moisés tira o povo do Egito, a caminho de Canaã, o povo, antes de chegar no Mar Vermelho, o povo, alguns, começou a murmurar contra Moisés, dizendo para ele que lá no Egito tinha lá lugar de sepultar os seus mortos, e lá no Egito tinha, eles já tinham combinado lá com Moisés para que eles ficassem lá e servissem o rei do Egito. Então veja bem, a pessoa está sendo convidada por Deus para passar por um caminho que Deus tinha por certo, conforme ele disse: eu te ensinei no caminho que deve andar. E ali, eles murmurando contra Moisés e escolhendo ficar servindo o rei do Egito. Escolheu os confortos do Egito. E aí, Moisés animou eles, dizendo: aquietai, que o Senhor vai dar livramento para nós. E aí, irmãos, até eu acho engraçado que o texto está dizendo as promessas que Moisés falou para eles que Deus tinha prometido, de dar livramento para eles no caminho que havia o Mar Vermelho, que eles iam prosseguir a sua viagem. E Moisés, então, depois das promessas que já estavam tudo certo, ele ordenou o povo dizendo: baixai-vos, não é clamar, mas o Senhor Deus disse assim: por que me clamais? Fala para o povo que marcha. Então é como se nós
para fazer a vontade de Deus. Então aqui, eu vou prosseguir aqui. Eu coloquei aqui, por que orar depois da promessa? Então disse Israel, que marcha. E agora nós vamos ver aqui a ordem do profeta Miqueias. Vamos fazer aqui alguns assuntos tópicos, né? Não ficando só no texto. Então aqui o profeta Miqueias, ele não agradou daquele que se acomoda. Vocês sabem que existem muitas pessoas acomodadas, quase em tudo, mas o pior é acomodar, às vezes, por conhecer somente um pouco da palavra de Deus, e aí não prosseguir. As palavras, elas têm o seu sentido, né? Quando alguém está sentado, e alguém diz, levanta, porque alguém está sentado. Se senta, porque está em pé, não é isso? Então aqui o profeta Miqueias, ele viu alguém acomodado, talvez sentado, ou prostrado, sei lá, e ele então disse o seguinte: levanta e anda, porque aqui não é o lugar do seu descanso. Aí ele ainda disse por quê? Porque a corrupção destrói grandemente. Eu já vi pessoas falar, e eu recebi uma bênção em tal igreja, por isso que eu estou lá. Mas então precisa ver se essa igreja ou aquela corresponde com os ensinos da palavra de Deus, conforme disse Paulo, tudo quanto antes foi escrito para os nossos ensinos foi escrito, a fim de que pela paciência e a consolação que dão as Escrituras tenhamos a esperança. Então Miqueias não agradou de alguém, estava prostrado ou sentado e dizendo, aqui não é um lugar de descansar. Vocês se lembram do profeta Elias, o grande profeta, como ele estava cansado de viagem, perseguido por Jezabel, ele deitou debaixo de um rio, debaixo de uma árvore ali, ficou ali, dormiu, e o anjo veio trazendo pão e água para ele, e acordou ele. Elias, come e bebe, porque muito tem ainda que andar. Ele pegou, dormiu de novo. E o anjo tornou a dizer para ele, come e bebe, Elias, muito longo é o seu caminho. Deus sabe todas as coisas. Às vezes eu quero parar por aqui, mas Deus precisa de mim lá na frente. E aí então, Deus, o anjo passando por lá, então, quando ele acordou, e novamente, ele comeu e bebeu com aquela comida, ele andou 40 dias e 40 noites. E ainda teria ele que ungir Eliseu, para depois então ele se arrebatar. Então, irmãos, às vezes a gente quer parar, mas não é para parar. Se Elias talvez ficasse ali, salvo a proteção de Deus, Jezabel poderia matá-lo. Vamos prosseguir aqui.
profeta Sofonias. Primeiro ele fez uma citação de algo que estava para acontecer. Depois de tudo isso aí, agora sim, ele fala com os crentes, ele passa a ordenar eles, dizendo: congregai, congregai, nação que não tem prazer. Eu me lembro que Davi, ele disse assim, né? Certa vez: não me lances fora de mim o teu Espírito Santo, renova em mim o teu Espírito Santo, porque o crente tendo vivo, vocês se lembram o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque aqui nesse texto, no tempo de Sofonia, o povo perdeu o prazer de congregar. E esta seria essa, não é? E aí, Sofonias citou primeiramente aquilo que poderia embaraçar o humanidade. Ele falou das riquezas, falou do ouro, falou da prata. E ele disse assim: o seu ouro e a sua prata não vai te livrar do dia do Senhor, que passará o fogo nesta terra, o dia após 1000 anos, que não ficará nem raiz nem anos. E a prata e o ouro, o profeta Sofonias diz, não vai livrar. Isso nós não queremos dizer que nós não podemos possuir riquezas, capitais, não. Só o que a gente não pode é colocar o nosso coração nas coisas dessa vida. Porque até nós encontramos, me parece que foi Salomão que disse, que o rico, ele honra o Senhor com os produtos da sua fazenda. Então, tanto a pessoa menos favorecida como rico, todo mundo pode servir a Deus sem, de maneira nenhuma, acomodar e ficar seguro pelas coisas dessa vida. Agora vamos aqui. O livro Quem foi convidado para congregar? Eu estava assistindo, conversando com uma pessoa esse dia, e ele disse para mim assim: eu não levo ver a minha criança para a igreja, porque ela não tem com quem ela brincar, que lugar bacana de brincar na igreja, né? Cada cabeça nós pensa. E escrito está, parece que é Provérbios 5. Guarda o quê? O teu pé quando entrar na casa de Deus. Lugar de respeito, de reverência. Eu vi outra pessoa falando comigo um dia desse. Ora, eu fui em determinada igreja e levei meu neto. Quando chegou lá, meu neto entrou de boné. Alguém gritou: não pode não entrar na igreja de boné. Irmãos, aquela senhora estava dando por certo que o neto dela estaria certo, e não estaria certo a pessoa que disse que não era para entrar com boné. Quem é que já foi católico aqui? Pois não, eu também. Quando a gente chega lá na igreja, chegava lá na igreja católica, todo mundo só colocar o chapéu no banco. Só que hoje é outra palavra, banco para nós tem dois sentidos. Banco de colocar o dinheiro, banco de sentar, né? Então, aqueles bancos
quando passava perto da igreja, a gente, com aquela atenção, se pedia, aquele respeito, não é? Então a gente aprendeu alguma coisa além de outras no passado, não é isso? Quando a pessoa chegava na casa do outro, ele pegava também o chapéu e colocava lá em cima da mesa. E todo mundo aprendeu a mandar esse chapéu. Depois acabou isso, né? A gente passou a mandar mais esse chapéu. Hoje estamos usando muito boné. Mas então, irmãos, é assim. Cada pessoa às vezes se embaraça com uma coisa tão simples. E muitas vezes pode até deixar de servir a Deus por causa dessas coisas. Agora, nós todos que escolheram o caminho, como disse Jeremias, que eu estou vendo quando eu cito, qual é o caminho que ele perguntar, as veredas antigas, qual é o bom caminho da igreja? Quando nós escolhemos esse caminho, então nós não devemos se embaraçar com nada. Seguimos fazer nossa própria vida, e se alguém precisar de um conselho, a gente dá, precisar de evangelizações, a gente evangeliza, não é isso? Mas não se embaraçar. E vamos prosseguir aqui. Quem foi convidado para congregar? Então eu falei da criança que fugiu um pouco do Evangelho. No tempo do profeta Joel, o trigo apodreceu, ou seja, a semeadura, e outros também, não é só trigo, a semeadura que foi semeada apodreceu na terra. O celeiro vazio, até o sacrifício na época, deixou de ser oferecido como deveria, porque aí falta até cordeiro, falta animal para oferecer. E aí a situação ficou difícil na época. Mas é bom que a gente pensa nisso. Quando a situação está difícil, mesmo que nós aprendemos com o irmão Daniel lá no passado, né? Que ele preparou para o dia difícil. Sedraque, Mesaque e Abednego preparou para os dias difíceis. Quando o fogo pareceu lá aceso para eles, ele já estava com a fé que Deus era o seu vencedor. Ele disse assim para o rei: ora, não precisamos de responder nada, o Senhor falará por nós, responde por nós, porque não precisa adorar a imagem de Nabucodonosor. Daniel preparou em oração todo dia. O dia que foi proibido de orar, ele disse que orava como eu orava antes. Então, nossos irmãos deixou essa lição para nós, de preparar para os dias difíceis, deixando as coisas de lado, aquilo que não é bom, que serve muitas vezes de tropeço para nós, e seguir avante, buscando tudo aquilo que é enfim, como disse Paulo, né? Então, escolher aquilo que é bom. Então, aqui, quem foi convidado para congregar? Os filhos de Joel, a situação estava difícil, e agora nada melhor, se é que eles não tinham preparado, agora estava sofrendo as consequências. Chega o momento que o profeta chama a atenção dele, o profeta Joel. Ele disse assim: congregai, anciãos, congregai, povos, santificar a congregação, ajudar os anciãos, congregar os filhinhos, até os queimar, para ver se o problema se
irmãos no passado, vocês percebem aqui antes de prosseguir, os que foram convidados a congregar, ancião, homem, mulher e criança, pelos queimados, e ainda santificar a congregação. Muito bem. E naquele tempo, assim eu quero dizer, os irmãos judeus, os israelitas, esses irmãos, eles tinham muito medo de pecar por escândalo. E Jesus até disse, né? Ele avisou para o povo sorteio, dizendo assim: ai daquele que praticar escândalo. Então, os nossos irmãos, eles tinham essa preocupação, porque se Deus não fosse com eles, naquilo que eles estavam dedicando, as nações louvavam eles. Olha aqui o que disse aqui, ó. Entre o alpeire e o altar, aqui falando para o sacerdote, chore, sacerdote, ministro do Senhor, entre o alpeire e o altar, e diga: poupa o teu povo. Ó Senhor, é para o sacerdote amar a Deus. Por que é isso que ele está tão preocupado? Veja bem, ele não entregue a sua herança ao opróbrio, ou seja, na vergonha. Está falando para Deus, na oração. Não para que ele entregue os teus servos à vergonha. Porque dirão as nações: aonde é que está o teu Deus? Eles tinham preocupação com isso. Vocês se lembram de Saul, né? Saul, quando os filisteus apertou com ele ficou preocupado, pediu alguém para matá-lo, por causa que eles não queriam ser mortos pelos incircuncisos. E aqui no caso eles estão preocupados por causa se eles estavam dentro lá do livro Êxodo, que fala sobre isso, eles não queriam nem pedir a Deus na sua viagem. Eles tinham sempre a preocupação, e se não dá certo, vai escandalizar ao nosso Deus, porque as nações dizem que Deus é conosco, e de fato é. Então, amados, aqui os nossos irmãos eles pedem os sacerdotes para orar a Deus, para que Deus entregasse eles a herança aos gentios, para que eles não dissessem: e aí, onde é que está o meu Deus? Então, veja bem, voltando um pouco, ainda vamos, para finalizar nossa mensagem, Malaquias, capítulo 3 de Malaquias. Ali você lendo o texto, você vê lá que o povo está afastado de Deus. Olha bem, até no livro de Malaquias, aquela parte branca que tem lá, os estudiosos dizem que foi 400 anos e Deus não falou mais com os profetas. Deus silenciou até que abre a página do Novo Testamento e ali está o profeta João Batista anunciando a pessoa de Jesus Cristo. Então, amados, quando ali o profeta dá para nós o entendermos
lá no começo, ou se embaraçou com as coisas lá do Egito. Lá tinha lugar de sepultamento, tinha comida, lá tinha emprego para eles lá como escravo. Depois nós vemos, no tempo do profeta Amós, profeta Miqueias, pessoas prostradas, desanimadas, não está importando com a corrupção, ele manda levantar. E no tempo de Joel nós vemos aqui, a ordem é congregar. E a preocupação é para não escandalizar a obra de Deus na terra. Portanto, amados, o escritor aos Hebreus encerra para nós a mensagem dizendo: irmãos, de vós esperamos coisas melhores, e que o passado sirva para nós somente de bons exemplos. Aqueles que assim praticaram bons exemplos, para que nós sigamos os bons exemplos dos nossos irmãos e não se embaraçar como eles se embaraçaram. Deus abençoe. Amém. Muito bem, irmãos, chegamos